Hoje, consultando a agenda habitual aqui do nosso programa, nós vamos falar a respeito de saúde, mais do que saúde, das abordagens da cura, com um especialista, um renomado especialista aqui do Espírito Santo, que é o Dr. Marcos Santos, pneumologista. Ele é a nossa presença. Doutor Marcos, não é a primeira, nem segunda, nem terceira, espero que seja mais uma de muitas vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, principalmente quando o senhor regressa desses congressos, que o senhor está sempre disciplinadamente não perdendo, né? Em vários lugares do mundo. Eu estou querendo saber, porque o senhor é um pneumologista, nós tivemos uma situação mais impactante no noticiário dessa semana com a perda da atriz Fernanda Young, e era a oportunidade de saber se existe alguma abordagem nova, existe inovação, existe algum fato novo na abordagem da asma, que tanto aflige principalmente os pais e as mães com esses problemas dos seus filhos? Perfeito. Hoje, na realidade, houve uma mudança, né, do paradigma da abordagem da chamada asma leve. Porque as pessoas se preocupam muito com a asma moderada e grave, que é aquela asma que dá muitos sintomas. E prestam pouca atenção naquela asma leve, na asma intermitente, que o indivíduo tem uma crise por ano, 2 crises, 3 crises. E aí, então, essa asma, antigamente, ela era tratada por uma abordagem apenas de medicamentos de broncodilatadores de curta ação. Era o que vocês conhecem, né? As bombinhas, o Aerolin e o Berotec. Então, o que se observou, o que se foi observando nos últimos anos, com trabalhos observacionais de longo prazo, é que quando esses pacientes fazem uso apenas desses broncodilatadores, eles tratam a broncoconstrição apenas e não tratam o processo inflamatório. A asma é uma doença que se caracteriza por um processo inflamatório crônico das vias aéreas, daqueles brônquios, dos canaizinhos que levam ar para dentro dos pulmões. E observou-se exatamente isso, que desse grupo de asma leve é que saem 30% dos pacientes que vão ser internados, com 30% das internações por asma sai do grupo leve. 20% das asmas quase fatais, aquele paciente que de repente tem uma crise que precisa ser levado para o pronto-socorro, tem que ser entubado, que vai parar no CTI. E quando se observou o número de mortes por asma a cada ano, se descobriu que 15% das mortes ocorrem no grupo do asmático leve. Aquele indivíduo que tem uma crise por ano, 2 crises, 3 crises, então começou-se a se prestar atenção e se procurar tratar o processo inflamatório, porque só se tratava a broncoconstricção, quer dizer, só o espasmo brônquico, e a inflamação ficava, e a inflamação ia progredindo, e é essa inflamação que progride e que fica mais grave é que provocam essas crises fatais ou quase fatais. Ou seja, na verdade, há uma subestimação até aqui do processo inflamatório que permanece. Perfeitamente, não se abordava o processo inflamatório. Ou mesmo quando se fazia com 2 equipamentos diferentes, então geralmente o paciente usava uma bombinha de broncodilatador e uma bombinha do anti-inflamatório. Então usava um Aerolin ou Berotec e mais um corticoide inalatório. Aí o que acontecia? O paciente logo descobre que o que dá broncodilatação é o broncodilatador, então ele jogava fora a bombinha de corticoide e continuava só com broncodilatador. Então hoje nós sabemos, inclusive, que o paciente que usa mais do que uma bombinha dessa por mês, é esse paciente que vai ter uma complicação grave, fatal ou quase fatal. Então, se o indivíduo está usando mais de uma bombinha por mês, tem que procurar o médico, tem que procurar o serviço especializado em tratamento de asma para receber os devidos cuidados. Até porque se ele estiver usando os 2, certamente ele não vai estar usando isso mais de uma por mês, né? Se ele estiver usando as 2 abordagens, o corticoide e o broncodilatador. Perfeitamente. O uso do broncodilatador mais vezes e o uso do broncodilatador, principalmente de madrugada, se o paciente precisa acordar de madrugada para usar broncodilatador, significa que a asma está fora de controle e que ele tem que procurar socorro médico. Uma situação dessa, igual aconteceu com a moça, em que situação que esse processo, esse evento se desfechou, doutor Marcos?
Eu acredito que ela teve um broncoespasmo e que esse broncoespasmo levou a uma hipoxemia e, logicamente, uma arritmia e uma parada cardíaca. Uma hipoxemia, uma subventilação, uma suboxigenação? Perfeito, porque o indivíduo faz um broncoespasmo, ele não consegue ventilar, ele não consegue chegar com ar até os alvéolos, que é onde que se dá a troca gasosa. Então, ele fica hipoxêmico, você observa, o paciente vai ficando roxo, ele vai perdendo a cor, não é? E aí o paciente chega no pronto-socorro, você olha, você já vê que os dedos estão roxos, que os lábios estão roxos, então você já sabe, o paciente não consegue falar uma frase inteira, então isso são sinais de alerta. Então, se o asmático está assim, procure socorro com ele imediatamente. Agora, uma outra coisa que eu queria abordar, que eu acho que é importante, é que esses asmáticos, mesmo que sejam asmáticos leves, se você vai viajar, se você vai para um lugar ermo, se você vai fazer uma viagem internacional, procure seu médico antes e peça-lhe que lhe prescreva medicação de resgate, lhe prescreva uma medicação para a crise. Então, o paciente tem que ter um protocolo, ele tem que ter uma orientação para quando tem uma crise num lugar ermo. O asmático não deve viajar sem esta precaução. Procure seu médico, ele sabe que ele pode fazer, te dar os passos, fazer uma prescrição de crise, para você sair da crise e não ter essas fatalidades. A presença hoje é do Dr. Marcos Santos, pneumologista. Voltamos com a presença do pneumologista Marcos Santos, uma das grandes autoridades capixabas nessa área. O Dr. Marcos, ser uma grande autoridade capixaba nessa área requer uma permanente conexão com o que está acontecendo de novo na sua especialidade, né? Perfeito. Tem que estar ligadão, né? Tem que estar ligado, tem que estar estudando sempre. Viajando muito, participando de congressos, Viajando, indo a todos os congressos, vendo as revistas internacionais, as publicações que tem na área e principalmente prestando atenção do que está se fazendo no primeiro mundo, que lá eles estão na vanguarda da pesquisa, né, e do conhecimento. E quais são as gradações da asma? Estou falando de asma, eu não tinha uma exata noção de como a asma poderia ser grave para um adulto. Eu sempre achei que era uma enfermidade, um problema de saúde que arrefecia com a passagem da adolescência para a vida adulta. Sempre tive essa ideia. Na realidade, toda vez que o paciente chega com asma, nós temos que avaliar e principalmente saber se a asma está sob controle ou não controlada. Porque se ela está controlada, então você vai manter a medicação e tal. Se ela está sem controle, quer dizer, se o paciente está tendo crise, está acordando de noite, está faltando à escola por causa da asma, está tendo que ir ao pronto-socorro, então esse paciente precisa de mais cuidado. E de acordo com o controle e no prazo, você classifica aquele doente. Porque tem doente que tem uma asma leve, por exemplo. Uma asma leve, intermitente leve. Tem uma crise por ano, 2 crises por ano. Tem uns que já tem uma crise mais assim, de 3 em 3 meses, então é uma persistente leve. E tem outros que já tem crise, já acordam de noite, já falta à escola de vez em quando, então é uma asma moderada. E tem aqueles asmáticos que nunca saem de crise, que são os asmáticos graves. Graves e muitos graves. E tem os asmáticos também de difícil controle. São os asmáticos que você está dando medicação, ele volta chiando, você está dando medicação, você faz a prova espirométrica, porque a espirometria é a prova de eleição para você acompanhar um asmático. É pela espirometria que você vê como é que está o estado de broncoespasmo dele, como é que ele está ventilando, qual é o grau de broncoespasmo que esse paciente tem. Então você avalia objetivamente com esse exame espirométrico, que é aquele exame que o paciente sopra e o computador então faz as medidas do fluxo aéreo que ele consegue colocar para fora. De forma que, desse jeito, você consegue, então, estabelecer um tratamento de acordo com o grau de controle e de acordo com a gravidade do asmático. Então, o médico especialista, ele, ao receber um asmático, ele, então, faz a avaliação do controle e a médio e longo prazo, na medida que ele vai acompanhando aquele asmático, ele sabe do grau de gravidade que aquele asmático representa. Porque cada grau de gravidade exige um tratamento diferente.
Isso, no grande protocolo GINA, coloca os graus de gravidade e coloca os chamados STEPs, são os degraus. Os degraus de tratamento. Então, uma asma leve, antigamente, é o que a gente tratava com bronquidilatador apenas, e hoje não. Hoje, a recomendação é tratar com beta-2 de longa duração e um corticoide inalatório, sempre. A asma moderada já tem um outro tratamento, a asma grave e muito grave tem outro tratamento. E muitas vezes agora, nós temos os chamados imunobiológicos, de acordo com o grau de gravidade e o que é predominante naquele tipo de asma. Porque tem asma que é predominantemente alérgica, com IgE. A asma predominante alérgica, então, recebe um tipo de tratamento. Se a asma é eosinofílica, é um Doutor Marcos, sanguíneo. Há uma predisposição genética para a asma? Sim. Filhos de asmáticos serão necessariamente asmáticos? Não necessariamente. Não. Isso depende da carga genética de cada indivíduo, porque a asma é uma doença multigênica, então hoje a gente considera a asma como um complexo de doenças, porque são vários genes que tomam parte nessa doença. E, por exemplo, se o indivíduo tem só a mãe asmática, uma asma leve, por exemplo, aí então a criança ela já vai ter aí em torno de 25% a 50%. Mas vamos supor que a família toda da mãe seja asmática e a família do pai também. Logicamente que aí a incidência de asma na prole, nas crianças, é maior. Entendeu? Então depende do nível de asma que a pessoa tem e se são os dois cônjuges, se a família dos dois tem asma e tal. Mas basicamente, quando você atende um asmático, inclusive até para o próprio diagnóstico da asma, sempre se pesquisa a história familiar. A história familiar é importante. Mas independente da história familiar, no caso de não haver esse antecedente, ela é adquirível, então, ela é adquirida, ela é produto do meio, é feito do meio? Não. Meio hematogênico? Não. Ela se manifesta de acordo com a carga genética e o meio, naturalmente. Uhum. Entendeu? Ok. Então, até para as próprias doenças pulmonares, tem influência do meio. E antigamente, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma mistura de enfisema com bronquite, se acreditava que o indivíduo ia contrair na fase adulta, mas hoje se sabe, por exemplo, que até o fato da mãe fumar já predispõe aquela criança a desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica na fase adulta. Então, intrauterinamente, o indivíduo sofre influência do meio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, nós temos que observar isso e nós temos que prevenir desta forma, né? De acordo com o meio ambiente que o indivíduo é criado, essas coisas todas. Bem, nosso tempo está se esgotando, mas certamente a nossa conversa com o Dr. Marcos Santos não pode se esgotar aqui, porque nós temos outro tema da mais alta relevância para o estado de bem-estar físico e emocional, que é a questão do sono, uma área em onde ele é também especialista, que vai ser tratado na nossa conversa de amanhã, para o qual eu convido você, meu querido telespectador, a participar. Até já.